pessoal, então agora nós vamos estudar a trigonometria no círculo. Então o conteúdo dessa primeira parte é trigonometria na circunferência, transformação de unidades, arcos côncavos. Expectativa de aprendizagem: transformar a medida de um arco de grau para radiano e vice-versa, identificar o radiano como unidade de medida de um arco e identificar arcos côncavos. Então, eu quero que vocês assistam esses vídeos aqui que estão no link. São vídeos ótimos para estar auxiliando vocês nessa parte aí também. Eu estou gravando alguns vídeos, vou estar disponibilizando para vocês, como esse aqui, e juntamente aí para que vocês possam sair bem na resolução dos problemas. Aqui está todo o plano de estudo. Eu não vou ler porque está postado na plataforma Google Sala de Aula. Então, vamos começar com a trigonometria no círculo. Chamamos de círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. A circunferência, orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio tem uma unidade de comprimento e na qual o sentido positivo é o anti-horário. Então, já falei isso com vocês em outro vídeo, né? Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário. O sentido horário é o que? Negativo. Então, nós temos aqui um círculo de raio o que? Raio 1, uma unidade de comprimento. Essa unidade pode ser, por exemplo, 200 centímetros, pode ser 2 metros, 3 metros, depende do que você estiver fazendo. Todo círculo trigonométrico tem um único ponto A e gira sempre no sentido anti-horário, ou seja, sentido positivo. Então, ó, ponto A. Esse ponto A é considerado a origem, né? Então, aqui nós temos o eixo Y, o eixo X. Então, esse sentido aqui é o sentido positivo. Os eixos X e Y dividem a circunferência em 4 partes congruentes, chamadas de quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, a gente vai precisar muito disso aí, vocês precisam identificar isso. No círculo trigonométrico, registramos as medidas dos ângulos que podem estar em graus ou em radianos. Então, medidas em grau. A unidade principal de medida de um ângulo é o grau. Um grau equivale a 1360 de uma circunferência, ou seja, primeiro corresponde a uma das 360 partes que uma circunferência foi dividida. Assim, uma circunferência inteira possui 360 graus. Quando queremos expressar medidas de ângulos menores que 1 grau, utilizamos a medida minuto. 1 minuto corresponde a 1/60 de 1 grau, ou seja, 1 minuto corresponde a uma das 60 partes em que um ângulo de primeiro grau foi dividido. Então, 1 minuto é igual a 1/60 graus. Assim, 1 grau possui 60 minutos. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Queremos expressar medidas de ângulos menores que 1 minuto. Utilizamos a medida segundo. Então, o que o símbolo aqui é este aqui, ó. 1 segundo corresponde a 1/60 de 1 minuto, ou seja, 1 segundo é igual a 1, né, com este símbolo aqui, que corresponde a uma das 60 partes em que um ângulo de 1 minuto foi dividido. Então, 1 segundo é igual a 1 minuto sobre 60. Assim, 1 minuto possui 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Medida em radianos. Arco de 1 grau, aliás, arco de 1 radiano, 1 rádio, é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Então, nós temos aqui um círculo de centro O, aqui é o raio, né? Aqui também é o raio, nós temos um ângulo alfa. Então, quando acontecer isso aqui, ó, o raio é igual a esse comprimento aqui, ó. Então, nós temos o arco de 1 radiano.
As medidas de arcos de circunferência em graus e em radianos são diretamente proporcionais. 360 graus corresponde a 2π radiano. 180 graus corresponde a π radiano. Assim, é possível fazer conversões de unidades usando o esquema abaixo, ou utilizando uma regra de 3 simples. Então, de graus para radiano, você pega o ângulo, multiplica por π e divide por 180. De radiano para graus, você vai trocar o π por 180 graus. Exemplos. Utilizando uma regra de 3 simples. Converter 50 graus em radianos. Então, que é um exercício da lista que vocês vão fazer. Então, preste atenção aqui, ó. 180 graus está para π radiano. Então, 50 graus vai estar para x radiano. Então, graus debaixo de graus, radiano debaixo de radiano. Então, aqui nós vamos multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar 180 vezes x, que é igual a 50 vezes π. Então, o x vai ser 50π dividido por 180. Se eu simplificar o numerador e o denominador por 10, então vai ficar 5π sobre 18. Ou cancela o 0 no numerador e o 0 no denominador. Então, isso deu 5π dividido por 18. Exemplo 2. Converter 20 graus em radiano. Então, 180 está para π radiano, 20 graus está para x. Então, do mesmo jeito, ó, multiplica cruzado, 180x é igual a 20π. Então, o x é igual a 20π dividido por 180. Pode cancelar o 0 embaixo e em cima, fica 2 dividido por 18, que vai ficar π sobre 9. Agora, no exemplo 3, vamos converter de radiano para graus. Então, ó, 3π sobre 4 radianos. Então, 180 graus está para π radiano. 3π sobre 4 radiano vai estar para x. Multiplica cruzado também, vai ficar π vezes x, que é igual a 180 vezes 3π sobre 4. Então, o que acontece aqui? Ó, π antes da igualdade e π depois da igualdade, ó, π antes da igualdade e π depois da igualdade, cancela. Então, ficou 180 vezes 3 dividido por 4. Então, isso vai dar 135 graus. Exemplo 4. Converter π sobre 7 radiano em graus. Então, a mesma coisa. 180 está para π radiano, assim como x está para π dividido por 7. Então, vai ficar x vezes π, que é igual a 180 vezes π sobre 7. A mesma forma, cancela o π depois da igualdade com antes da igualdade, vai ficar 180 dividido por 7. 180 dividido por 7 vai dar um ângulo aproximado de 25,7 graus. Os quadrantes. As retas x e y, eixo do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x ou y, divide a circunferência trigonométrica em 4 partes iguais, que são chamadas de quadrantes. Então, vocês precisam saber isso aqui, ó. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, no sentido anti-horário. Que vai chegar um momento que a gente vai falar, tal ângulo, né, está no segundo quadrante. Então, você já vai imaginar que ele está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Por exemplo, um ângulo de 120 graus, né? Ele está onde? Ele está no segundo quadrante. Então, nós temos aqui, ó, primeiro Q, que significa primeiro quadrante, segundo Q, segundo quadrante, terceiro Q, terceiro quadrante, quarto Q, quarto quadrante. Os quadrantes do ciclo trigonométrico apresentam as seguintes variações em graus e radianos. Então, também já falei isso aqui com vocês em outro vídeo. Então, graus, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Em radianos, 0, π sobre 2, que corresponde a 90 graus, π radiano, 180 graus, 3π sobre 2 radiano, que corresponde a um ângulo 270, e a volta completa 2π. Principais divisões do ciclo trigonométrico. Algumas divisões de ângulos são notórias no ciclo trigonométrico. São marcações, os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360.
Então aqui ficou resumido, ó, tanto com graus quanto com radiano. Vocês precisam saber esses ângulos. Aí aqui essa tabelinha, né, grau, tanto em grau quanto em radiano, zero vai ser zero. Agora, 90 graus, π sobre 2, 180 graus, π, 270 graus, π sobre 2, 360 graus, 2π. Observe que os valores de 0, 360, observe que os valores de 0, 360 e 2π são o quê? São congruentes. Então, arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Também já falei para vocês em outro vídeo. Todos os arcos no círculo trigonométrico possuem determinações, isto é, tem origem e extremidade. Tem origem e extremidade. Dois ou mais arcos podem ter a mesma determinação, mas não podemos garantir que eles possuam o mesmo comprimento, pois ocorre que eles podem possuir um número inteiro de voltas completas, diferentes. Neste caso, devemos aplicar uma definição geral para representar arcos e todos os seus côngruos. Toda vez que o ponto da circunferência é o mesmo para dois arcos diferentes, por exemplo, 0 e 2π, chamamos esses arcos de côngruos ou congruentes. Note que todos os arcos côngruos diferem entre si de um múltiplo de 2π, que é o comprimento de cada volta. Imaginando o ponto como um móvel que se desloca sobre a circunferência no sentido anti-horário, teríamos o seguinte. Então, ó, aqui nós temos um ângulo de 60 graus, ó, que vai de A até B, esse arco aqui, ó. Então, no círculo trigonométrico. Então, o que acontece? Ó, o de A até B é 60 graus. Então, eu vou dar uma volta completa aqui, ó. Quando eu fizer uma volta completa, eu alcancei 360 graus. Então, vai ficar 60 mais o quê? Mais 360. Aí eu vou uma volta, duas voltas, três voltas e assim por diante. Vou parar aqui, ó, nos 60 graus. Então, na primeira figura, o ponto deslocou-se 60 graus, de A até B. Na segunda figura, o ponto deslocou-se uma volta inteira, 2π ou 360 graus, e mais 60 graus, ou seja, deslocou-se 420 graus. Então, ó, 60 graus. Se eu fizer mais uma volta completa aqui, vai ficar 60 mais 360, que vai dar 420. Na terceira figura, o ponto deslocou-se duas voltas inteiras, 2 vezes 2π ou 2 vezes 360, e mais 60 graus. Então, isso vai totalizar 780 graus. Supondo que o ponto se desloque k voltas inteiras, o número associado à extremidade B do arco AB seria 60 mais k vezes 360 graus, onde k pertence aos inteiros. Então, o k é o número de voltas, por isso que tem que ser um valor inteiro. Uma volta, duas voltas e assim por diante. Então, em radianos, vai ficar π sobre 3 mais k vezes 2π, com k também pertencente aos inteiros. Assim, podemos dizer que dois arcos são côngruos quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π, ou 360 graus. Considerando o arco α igual a 2100 graus, qual será a sua determinação principal? Veja bem, ó, 2100 dividido por 360 é igual a quociente 5 e resto igual a 300. Ó, quociente 5 e resto 300. Portanto, o arco possui determinação principal no quarto quadrante, 300 graus, com 5 voltas completas. Então, deu 5 voltas, sobrou mais 300 graus. Esse 300 graus é a determinação principal no quarto quadrante. Esse ângulo aqui, ó, ele está no quarto quadrante. Exemplo 2. Dado o arco 17π sobre 4 radiano, a sua determinação principal será... Então, essa parte aqui que às vezes os alunos têm mais dificuldade, mas não é tão complicado. Ó, imagina bem, 17π sobre 4 radiano. Ó, 17 é 16 mais 1. Então, vai ficar 16π sobre 4 mais π sobre 4. Por que você fez isso? Ó? 16 dividido por 4 dá exato 4π, mais π sobre 4, onde 4π corresponde a duas voltas completas. Por que duas voltas completas?
Porque você vai ter aqui, ó, 2 vezes 2π, que 2π é uma volta completa. 2 vezes 2π significa que é 2 voltas completas. E π sobre 4 é a determinação principal. 45 graus pertence ao primeiro quadrante. Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês reconhecerem os quadrantes. E quando falar de um ângulo, você já imaginar, você já saber em qual quadrante está esse ângulo. Então, aqui estão os exercícios propostos que vocês vão entregar. Essa entrega aqui, ela é obrigatória, não precisa copiar essa parte que eu expliquei para vocês. Mas essa parte aqui vocês precisam enviar para mim. Se vocês acharem que seja necessário copiar tudo, também não tem problema. Pode copiar, pode tirar cópia, fiquem à vontade.